A partir do versículo 17, eu quero falar com você um pouquinho sobre o encontro com a glória de Deus hoje. Ezequiel 11, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde fostes espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então, os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade, parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus me ergueu em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, e assim findou-se aquela visão que eu havia tido. Versículo 25, e eu contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Uau, que experiência maravilhosa essa de Ezequiel. Ele contempla a glória de Deus, o trono de Deus, os anjos de Deus. Eles veem a manifestação da glória de Deus, e eles veem a glória de Deus sobre os anjos de Deus. E o resultado, no versículo 25, desse encontro que ele tem com a glória de Deus, ele sai contando a todos aqueles que estão exilados, aqueles que estão presos, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão fora do seu lugar, aqueles que estão fora do seu território, aqueles que estão fora da promessa, aqueles que estão fora de uma vida vivendo de acordo com os planos de Deus. Que impacto na vida de Ezequiel causou um encontro com a glória de Deus. Eu estava conversando nós estávamos em reunião hoje com o grupo de louvor, e ouvimos todos vários momentos, cada um falou um pouco durante essa reunião, em vários assuntos diferentes, mas teve uma coisa que eu pude observar em cada um dos integrantes do Ministério de Louvor, que eu me identifico muito e que eu acho muito louvável, e eu sei que você, que é a igreja de Jesus, que conhece o Senhor, tem essa expectativa também, que é ter um encontro com a glória de Deus, que é ser tocado pela glória de Deus, que é contemplar a glória de Deus, que é desfrutar da glória de Deus. Quantos concordam que Jesus é glorioso? Dá um aplauso para Ele de todo o seu coração. Tem algumas coisas bem importantes aqui nesta passagem, que eu quero observar um pouquinho com você. E a primeira delas é que o próprio Deus, Ele está prometendo a esse povo em um chamado de volta para a terra dele, para o território dele, para que este povo esteja junto, para que o povo esteja unido, para que o povo esteja reunido. E nós vemos ao longo das Escrituras essa prática do Senhor, essa prática do povo de Deus, ensinada pelo Senhor. O prazer que tem Deus quando o seu povo se ajunta. Então,
do Velho ao Novo Testamento, nós vemos a Escritura nos ensinando quais são os propósitos dos ajuntamentos santos, das reuniões dos santos, da Assembleia dos Santos. Nós vimos já alguns dias atrás a grande importância do nosso encontro com a glória de Deus no individual, no secreto, no privado. E hoje eu quero começar falando com você sobre os propósitos de Deus no ajuntamento do povo. No livro de Deuteronômio 31:12, nós vemos que um dos propósitos do ajuntamento do povo de Deus é para a instrução, para que o povo seja instruído e aprenda a palavra de Deus. Existe uma diferença de instrução e aprendizado no secreto, da instrução e o aprendizado do coletivo. Deuteronômio 31:12 é o Senhor dizendo: reúna o povo, homens, mulheres, criança, estrangeiro, reúna o povo. E o propósito da reunião, desse ajuntamento específico, é para ouvir e aprender a temer o Senhor, seu Deus. E assim, então, poder seguir fielmente todas as palavras desta lei. Era a dispensação que eles estavam vivendo. Hoje, nós nos reunimos, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, ouvimos e aprendemos a palavra do Senhor para seguir fielmente as palavras da graça, da misericórdia, que é a dispensação que nós estamos vivendo. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Segundo o propósito de ajuntamento nas Escrituras, do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus é de comunhão e unidade. Atos capítulo 2, versículo 42. Comunhão e unidade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então eles se reuniam para aprender. E agora que eles estavam instruídos, vivendo em dedicação àquilo que eles tinham aprendido, eles se dedicavam e se reuniam também à comunhão, ao partir do pão. Eles se reuniam nas orações. Versículo seguinte, a gente vai até o 46. Todos cheios de temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. E todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias eles se juntavam no pátio do templo, partiam o pão também em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então aqui em Atos, nós vemos eles já se reunindo, não só para aprender e ouvir a palavra, mas ter comunhão, para rirem juntos, para conversar, para se divertir. E como toda reunião de um bom crente, o partir do pão, para comer, para se divertirem, né? Para ter um momento de mesa, um momento de intimidade, um momento de alegria, propósitos dos ajuntamentos do povo de Deus. Livro de Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, também nos fala sobre os propósitos de ajuntamento. Consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando de congregar, não deixando de se reunir. Alguns desenvolveram este costume: junta e para de juntar, reúne e para de reunir, congrega e para de congregar. E ele diz: não, a reunião, o ajuntamento dos santos tem esse propósito de apoio mútuo. Eu te apoio, você me apoia, eu te ajudo, você me ajuda, eu te encorajo, você me encoraja. Não deixemos esse costume, não deixemos
essa prática das reuniões, dos ajuntamentos, que é tão importante, principalmente agora que nós vemos aproximando o dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. O dia da volta do Senhor. Gente, a humanidade está crescendo em uma velocidade absurda. Nós já somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Todos os dias mais de 300 mil pessoas nascem. 1/3 dessas pessoas morrem todos os dias, mais de 100 mil, aproximadamente 130 mil pessoas. A população está crescendo. As pessoas precisam ouvir de Jesus, precisam ouvir da glória do Senhor, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E nós que conhecemos, precisamos sempre ter esse hábito, não perder esse costume de nos reunir, de encorajarmos uns aos outros, de ficarmos firmes na fé, permanecemos, e não só isso, mas crescemos na fé. E não apenas isso, mas também espalhar a nossa fé. Quero ouvir um glória a Deus bem forte. Em quarto lugar, o propósito do ajuntamento está em Mateus 18, versículo 19 e versículo 20. Versículo 20, põe o 20 para a gente, por favor. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Jesus está presente quando as pessoas se reúnem no nome dele. Quero um glória a Deus bem forte. Os propósitos de ajuntamento: instrução e aprendizado da palavra, comunhão e unidade, apoio mútuo, encorajamento, e o principal de todos, a visitação do Senhor. Nós estamos reunidos aqui neste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui. Isso é promessa do Senhor. Você quer saber onde está o Senhor? Talvez você está orando, pensando: Deus, cadê você? Cadê você na minha vida? Senhor, onde o Senhor está? E o Senhor está dizendo: você veio para o ajuntamento dos santos, eu estou bem aqui no meio de vocês. Dá um glória a Deus bem forte aí. Propósito de quando nós nos ajuntamos é sermos visitados pelo Senhor. Aleluia! E aqui em Ezequiel 11, no versículo 17, nós vemos um dos outros inúmeros propósitos de ajuntamento do Senhor. E Ele está dizendo: eu vou ajuntar um povo. E o propósito dele, versículo 18, o propósito de juntar esse povo, de tirar de onde eles estavam, juntar ele no lugar, no espaço onde Deus queria, era para que eles estivessem de volta, para que eles retornassem para o território, para o ambiente, retornassem para o lugar do propósito do Senhor. Eu os ajuntarei, eu vou fazer isso. Eu tenho um propósito. Eu vou os ajuntar para eles retornarem. Eu vou os juntar para eles voltarem. Se você está fora dos caminhos do Senhor, se você está fora da graça, se você está fora da aliança do Senhor, e você está aqui nessa noite, sabe, o Senhor te trouxe aqui nesse ajuntamento, nessa reunião, para que você volte. Quero ouvir um amém bem forte. Tá, pastor, e quando eu volto, o que eu preciso fazer? Se Deus nos ajunta para o retorno, qual é, depois que eu estou de volta, o desafio para a minha vida? E o Senhor está dizendo: eles vão voltar, e agora que eles voltarem, eles vão remover todas as suas imagens repugnantes, eles vão remover todos os seus ídolos detestáveis. Então, para você se relocar, nós estamos falando sobre o encontro com a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos sobre os ajuntamentos, os propósitos dos ajuntamentos, e quando nos juntamos, o Senhor está presente. Agora, em segundo lugar, nós vemos que essa passagem que nós lemos no livro de Ezequiel, Deus tem um propósito para aqueles que estão fora, para aqueles que estão divididos, para aqueles que estão servindo a outros deuses, retornem à exclusividade do Santo Deus de Israel.
Eu vou juntar, você vai voltar, e quando você voltar, eu quero exclusividade. Eu quero ser o único Deus. Eu não quero dividir você com ninguém. Quero ouvir um amém bem forte. Agora, no versículo 21, nós vamos ver as resistências que nós enfrentamos para seguir o Senhor, para viver o Senhor, as resistências da exclusividade. O que resiste a minha vida para que eu não seja exclusivo do Senhor? Este é o terceiro ponto. Quais são as resistências? Eu quero viver para Deus. Terceiro ponto. Eu quero viver para Deus, eu quero servir a Deus. Eu estou voltando, eu ouvi Ele me chamar. Eu quero fazer parte do seu povo. Enquanto estiver na terra, eu quero fazer parte do seu povo quando ele estiver subindo. Eu quero fazer parte do seu povo quando ele estiver na glória. Quem quer fazer parte dos ajuntamentos do povo de Deus? Mas eu encontro resistências. Para eu fazer parte do povo, para eu subir com o povo, para eu viver na eternidade com o povo, Ele exige exclusividade. Ele quer ser o único Deus da minha vida. O que resiste à minha vida? Versículo 21. Versículo 21. Aqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e ídolos detestáveis. A eles farei cair sobre sua cabeça o que eles têm feito. Então o propósito do Senhor, do convite para o ajuntamento, o chamado para a exclusividade, Ele tem esse desafio, o desafio da decisão. Eu vou decidir se eu quero fazer parte do seu povo, viver com o seu povo, subir com o seu povo, estar na eternidade com o seu povo. Eu vou decidir se eu quero. Eu quero, ótimo. É a melhor escolha da sua vida. É a escolha correta da nossa vida. Começa com um desejo. E agora que nós desejamos, então nós precisamos nos enquadrar e entrar nos requisitos do Senhor, para podermos viver neste território que Ele estabeleceu, que Ele propôs. Existem condições para estar nesse território. Quando o anjo perfeito chamado Lúcifer não aceitou mais as condições do reino dos céus, para que ele pudesse fazer parte daquele reino eterno, uma vez que ele decidiu não se submeter às direções dos princípios do Senhor, a decisão do coração dele foi se estabelecer, caiu sobre a cabeça dele. Você não aceita? Ok, então você vou arrumar um outro lugar para você estar longe da minha presença. E este lugar para esse anjo que tomou essa decisão não é o seu lugar. Eu quero ouvir um amém. Ele não foi criado para você, ele não foi criado para os homens, mas é o destino criado para aqueles que resistem ao Senhor, que não querem o Senhor, que estão afeiçoados a imagens e ídolos, aqueles que não definiram Jesus como único Senhor de suas vidas. Diga comigo, exclusividade. Bom, que deuses eram esses? Que imagens eram essas? Se a gente volta um pouquinho no capítulo 8 de Ezequiel, nós vamos ver algumas delas, de que esse povo estava entregue, dividindo suas vidas, né, se distanciando de Deus e dividindo suas vidas com esses deuses. Nós vamos ver alguns que Deus alerta para que seja abandonado. Ezequiel 8, capítulo 8, versículo 5. A glória de Deus está presente, e Deus diz: filho do homem, olhe para o norte. Então eu olhei para o norte e vi junto à porta do altar, olha isso, gente, o ídolo, ou a imagem que provoca o ciúme de Deus. E ciúme de Deus, o ciúme de Deus não é como o ciúme do homem, aquele ciúme assim, eles estão juntos e eu não posso tê-lo, então só vai ficar aqui me doendo, eu vou só ficar aqui sofrendo, procurando uma forma de me vingar. Não, o ciúme de Deus, essa palavra ciúme de Deus, ela indica o zelo de Deus, o cuidado de Deus.
Quando Deus vê o seu povo, quando Deus vê o seu filho, os seus filhos entregues ou divididos a outros deuses, isso desperta um incômodo em Deus. Deus quer cuidar dessa vida, porque Ele sabe qual é a consequência, Ele sabe qual é o resultado, Ele sabe que o seu filho está sendo enganado, Ele sabe que o seu filho está cego, Ele sabe que o seu filho está sendo iludido. Isso desperta o zelo, o ciúme de Deus, o cuidado. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Quero um glória a Deus, bem forte. Se você confia no amor do Senhor, Ele nos ama. Então Ele quer cuidar de nós. Quem era esse ídolo? Essa imagem na Babilônia, nos dias que Israel está precisando ser liberto, é a imagem do deus Baal. Baal é um título que é dado para vários deuses. Vários deuses recebiam esse nome de Baal. E ele indica que é um Deus superior ao Deus de Israel. Quando eles encontravam um ídolo, uma imagem, e eles queriam dizer que essa estava acima de Jeová, a revelação do nome do Senhor naquele tempo. Hoje nós vivemos debaixo de outra revelação. Qual é o nome do nosso Deus? Qual é o nome do nosso Deus? Jesus. Então tudo aquilo que é colocado acima do nome de Jesus, é considerado como Baal. Essa era a imagem. Este foi o Deus confrontado por Elias. Este foi o Deus que Elias matou os sacerdotes dele. Esse foi o Deus que Elias desafiou a oferecerem sacrifícios, já que eles diziam que era mais forte que o Senhor. E eles fizeram um altar, clamaram para que o fogo acendesse no altar, enquanto Elias faz o seu sacrifício, e o fogo do Senhor então vem do céu e recebe. Escute, não existe Deus acima de Jesus Cristo de Nazaré. Dá um aplauso para Ele bem. Não existe poder acima do nome de Jesus. Não existe glória acima do nome de Jesus. Não existe resposta, não existe salvação a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem comigo nisso? E Ele está dizendo, qualquer coisa que você colocar acima do nome de Jesus é idolatria. Isso provoca, isso incomoda o Senhor. O segundo Deus está no versículo 10, no mesmo capítulo 8 de Ezequiel. Entrei e olhei, e lá desenhadas em todas as paredes, desenhadas na paredes todo tipo de criatura rastejantes e animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. E Ele está chamando, volte para o meu povo, volte para o meu território, volte à exclusividade, livre-se de tudo aquilo que você tem colocado acima de Jesus. E olha que alerta interessante, cuide com as imagens que você tem na sua casa. Tem pessoas que dizem, é só um quadro. Tem pessoas que dizem, é só uma estátua, é só uma referência. Por exemplo, você sabe que eu sou advogado, e você já viu o símbolo, né? Tem vários símbolos na advocacia, né? Mas você já viu que tem uma mulher cega assim? Aquilo é uma imagem de uma deusa. E eu não pego aquela imagem e coloco no meu escritório só porque é uma referência, né, à cegueira da justiça, tipo, da imparcialidade da justiça. Eu sei o que aquilo significa. Eu não tenho na minha casa quadros, imagens que remetem ao oculto, que remetem a outros deuses, não. A minha vida é exclusiva de Jesus Cristo, amém? Eu te dei um desafio já fazem 2 semanas, qual é o desafio? Fazer a limpa, certo? Então você vai dar uma olhada nas paredes da sua casa também. Não é só tirar as teias de aranha não. É tirar qualquer pintura. Escute, isso aqui é muito importante, que as pessoas dizem assim, não tem problema nenhum fazer tatuagem. Não dá nada fazer tatuagem. Bom, eu acho que não dá nada fazer tatuagem. Agora, contudo, você vai desenhar o quê? Um dragão? Uma serpente? Olha isso. Vi todo tipo de criatura rastejante. Você vai desenhar o quê? Um escorpião? Entende que são coisas que Deus está dizendo, eu quero que você saia dessas coisas, eu quero que você não tenha, essa imagem, não é onde eu quero que você esteja os seus olhos, eu quero que os seus olhos estejam nas coisas que são do alto, não das coisas que rastejam por aí. Dá um glória a Deus bem forte, você é príncipe e princesa do Senhor, amém? Terceiro Deus, versículo 14,
Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz, uma deusa. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Agora Deus falando com Ezequiel: você vai ver prática ainda mais repugnante que essa. Uau! Deus está vendo mulheres ali chorando por Tamuz, essa deusa. Love, me ajuda a prender esse negocinho aqui, que o cabinho está puxando aqui para trás e tá soltando aqui toda hora, por gentileza. Chorando por Tamuz. Ele me diz: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Uma prática repugnante, chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era a deusa da agricultura, da fertilidade, da produtividade, da prosperidade. Obrigado, Love. Da prosperidade. Então, nós estamos vendo deuses, ídolos, imagens. Hoje, nós vivemos uma cultura diferente. Eles estão com os nomes da Babilônia. O quarto deus é o deus Ra, que é o deus Sol. O deus Ra é chamado Ra do Egito. Mas outras culturas também começaram a venerar esse deus e deram outros nomes para isso. Os gregos também têm esse deus. Os romanos tinham um deus a quem eles prestavam nomes diferentes. Escuta, mas o que nós estamos vendo como ponto principal é: Deus quer a nossa exclusividade. Quero um amém mais uma vez, bem forte. Deus quer a nossa exclusividade. A fonte da prosperidade da minha vida não está no terreiro, não está na feitiçaria, não está nos encantamentos, não está na corrupção. A fonte da alegria, dos recursos da minha vida está em um lugar, e se chama Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu provedor. Amém, gente? Então Deus está chamando de volta. Ele quer exclusividade, mas existem resistências que precisam ser quebradas. Eu preciso abrir mão daquilo que o Senhor me instrui a abrir mão, que é o que vai realmente me estabelecer como exclusivo a Ele. Eu não vou colocar ninguém acima de Jesus. Eu não vou colocar imagens que me remetem a qualquer tipo de idolatria, ou qualquer coisa que me tira dos caminhos do Senhor, a qualquer tipo de ocultismo. Eu não vou colocar nenhuma fonte de prosperidade na minha vida, nem os meus próprios braços, ou sabedoria, ou conhecimento, acima da honra e da glória do Senhor. Eu não vou colocar o brilho, como eles colocavam o Deus Sol, né? A fonte de vida, acima de Jesus. Não, Jesus quer exclusividade. Ele é a fonte de tudo para aquele que crê nele. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Toda a resistência nós vamos remover da nossa vida. Eu quero ouvir um amém para essa palavra. Diga: eu serei 100% exclusivo de Jesus. Agora, quais são os benefícios da exclusividade? Quais são os benefícios de eu ser exclusivos de Deus? Quais são os benefícios de eu mudar de vida? Olha em Ezequiel, mesmo capítulo 11, a partir do versículo 19. Ele diz assim: primeira coisa, você veio, você quer ser exclusivo, você está disposto a abrir mão da vida que você tinha, dos deuses que você servia, dos caminhos que você trilhava? Decidiu? Sim. Veio? Juntou? Estamos juntos. Anos estava igual a minha. Que ela diz assim: darei a eles um coração. Não é um só coração, no sentido, a gente não tem dois corações, correto? Não é um só coração nesse sentido. A etimologia da palavra indica: darei a eles um coração não dividido, um coração exclusivo, um coração não dividido. E para que eu quero um coração não dividido? Bom, o livro de Tiago 1, 6 e 7. Tiago 1, 6, 7 e 8
nos mostra a importância da inteireza de coração, da exclusividade de coração. E ele diz assim: você vai pedir alguma coisa a Deus, então peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, olha isso, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e instabilidade. Então quando alguém decide, quando Deus chama para o ajuntamento, quando Deus chama para a exclusividade, a primeira coisa que Ele dá para aquele que respondeu, desejou e está disposto, Ele diz: eu vou te dar um coração não dividido, porque é a partir de um coração decidido, exclusivo, que tudo mais do que Deus quer entregar na sua vida, você vai estar aberto para receber. Enquanto eu estou dividido, não penso, versículo 7 para a gente, queridão, não pense que eu vou receber alguma coisa do Senhor. Como Deus tem muito mais para a minha vida, além de me ajuntar, além de me encontrar, além de ser exclusivo, além de ser só dele, como Ele tem muito mais para a nossa vida, diz: a primeira coisa que eu vou transformar na sua vida, eu vou te dar um coração não dividido. E a partir do momento que você é único, que você é íntegro, inteiro, agora você vai estar aberto para receber muito mais. Dá uma glória a Deus bem forte. Olha só, versículo 19 de Ezequiel 11. Então eu te dou um coração não dividido, depois porei um novo espírito dentro deles. Você quer avivamento na sua vida? Você quer a presença de Deus na sua vida? Você quer a presença do Espírito Santo dentro de você? Exclusividade. Dá uma glória a Deus aí bem forte. Exclusividade e decisão. Eu não estou dividido, eu não tenho o coração dividido, eu não estou incerto se eu quero ser cristão ou não, eu não estou incerto se eu quero me juntar com o povo de Deus e se eu quero me juntar com o povo do mundo, no sentido de, você entende? Eu não tenho duas vidas, eu sou exclusivo do Senhor. Agora eu tenho um coração decidido. Uau, o Espírito Santo procura, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele encontrou exclusividade. Ele diz: é nessa casa que eu quero habitar. Em nome de Jesus eu declaro um renovo do Espírito Santo, uma forte, uma realidade mais ampla, mais gloriosa da presença do Espírito Santo que habita em você, através da sua exclusividade. Só quem é exclusivo, dá um exclusivo aplauso e glória a Deus aí bem forte. São benefícios da exclusividade. Depois ele vai além e diz assim: olha, eu vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu vou quebrantar o seu coração. Você não vai ser mais essa mulher boca dura, você não vai ser mais esse homem que xinga e fala tanto palavrão, você não vai ser mais esse amigo que amaldiçoa e é tão negativo. Não, eu vou dar um coração quebrantado, vou dar um coração de carne. Ele diz mais, versículo 20, agora, então, você tem um coração exclusivo, o Espírito Santo habita, seu coração é quebrantado, é só aí que você começa a ver, é só então que você começa a ver o impacto da presença de Deus na sua vida. As suas ações começam a ser transformadas. Então, é só então que agirão segundo os meus estatutos. É só então que você vai agir de acordo com o reino de Deus. É só então que você vai ter cuidado naquilo que eu quero, naquilo que eu amo, naquilo que eu desejo ou não. Por que muitas pessoas se frustram em sua vida? Por que muitas pessoas frustram outros através de sua vida? Por que muitas pessoas desonram tanto o nome do Senhor? Porque elas não conseguem viver segundo a vontade do reino de Deus. Eu quero ser diferente, eu quero não mentir mais, eu quero não pecar mais, eu quero mudar minhas ações, eu quero transformar minhas ações, eu quero transformar a minha vida. As pessoas, mas eu não consigo, pastor, o que eu faço? Bom, é isso que você faz. Quando Deus chama para o ajuntamento, você vem. O que Deus pede para você deixar para trás, você deixa. E agora, então, você recebe o coração decidido. Jesus é aquilo que eu quero. O Espírito Santo habita no seu coração. Seu coração é quebrantado, a sua vida é transformada. E ele encerra dizendo: esse é o meu povo, é desse povo que eu sou Deus. Ei, Deus vai ser exaltado através da sua vida em nome de Jesus. Todos olharão para você, para as suas ações e vão dizer: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, porque
porque o Espírito Santo habita em você, você foi transformado, você faz parte dos que se ajuntam na presença dEle. Aleluia! Existem benefícios em servir ao Senhor. Agora versículo 22, os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, a glória do Deus de Israel estava sobre eles, um encontro com a glória de Deus. A glória de Deus nesse encontro que Ezequiel está tendo, traz essa grande revelação. Eu quero exclusividade, eu quero colocar o meu espírito em você, eu quero o seu coração, eu quero te revelar o meu coração. Isso é o que acontece quando nós estamos no encontro com a glória de Deus. Nós estamos juntados aqui, juntos aqui, reunidos aqui, e Jesus prometeu que está em nosso meio. Jesus é a revelação da glória de Deus, e na presença de Jesus, é isso que o Senhor quer. Ele quer essa transformação, Ele quer esse fortalecimento aos seus filhos. E agora aqui no 22, os querubins estendem as asas, a glória de Deus está sobre eles. Olha o versículo 23. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte. A glória veio, revelou o seu propósito e se levantou e foi para outro lugar. A glória vem e a glória vai. A glória desce e a glória sobe. A glória se revela e fica observando a resposta ao seu convite. A glória do Senhor vem para buscar os que estão presos na Babilônia. Você está me acompanhando, sim ou não? A glória do Senhor vem buscar os que estão servindo a outros deuses, buscar os que estão espalhados, atrair os que estão perdidos. A glória vem e atrai, chama, convida. E quando a glória sai, aqueles que têm resposta positiva vão ao encontro à glória de Deus. Você está me acompanhando? A glória está neste lugar, a glória vem neste lugar. Nós saímos daqui, agora Deus fica acompanhando, olhando para ver aqueles que vão continuamente estar em busca de sua glória. Próxima terça nós estamos aqui em busca da glória de Deus. Sábado nós estamos aqui em busca da glória de Deus. Domingo nós estamos aqui em busca da glória de Deus. A glória veio, nos visita, revela o seu propósito. E ela ficou observando a nossa resposta. E agora que ela foi para o monte, nós subimos ao monte atrás da glória do Senhor. A glória de Deus é para a nossa vida. Dá um aleluia bem forte. A glória de Deus é para nos conquistar. A glória de Deus é para nos envolver. A glória de Deus é para nos transformar. Alguém pode dizer glória! A glória de Deus, ela vem me buscar. E quando ela se levanta, quando eu estou sentindo ausência, distanciamento, sou eu quem busco a glória. A glória de Deus vem e me convida. E agora que eu ouvi o convite, eu respondo ao convite da glória. A glória vem e me convida para a exclusividade. E agora eu aceito o desafio e eu respondo que eu vou ser exclusivo da glória de Deus. Dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia! Versículo 25. Eu contei aos exilados, tudo que o Senhor me havia mostrado. Eu contei aos exilados tudo que o Senhor me havia mostrado. Escute, sabe quem Deus procura para mais revelar da sua glória? Aqueles que Ele conhece que o coração está mais disposto a contar tudo aquilo que ele vê da glória de Deus. Você quer mais da glória de Deus? Disponha seu coração a falar da glória de Deus. Eu contei tudo para os exilados. Ai, como a gente precisa de mais gente assim no reino de Deus. Como nós precisamos de mais pessoas assim na igreja de Jesus na terra. Pessoas que contam tudo. Não tudo que o outro falou de um. Não conta toda a fofoca, não conta toda a crítica, não conta toda a reprovação. Escuta, você gosta de contar tudo? Quem gosta de contar tudo aí? Dá um aleluia. Você ficou na dúvida agora? Eu gosto de contar tudo, eu gosto de contar detalhes. Deus me dá uma palavra, eu
Aí eu começo a receber aquela palavra, eu começo a ler, e eu vou vendo cada detalhe, eu vou ver a tradução de cada palavra, eu vou ver o contexto histórico, eu vou ver onde mais fala daquilo da Bíblia, onde mais aconteceu aquilo. Eu gosto de detalhes, eu gosto de tudo. Escute, mas tem uma coisa que Jesus procura. Deus está procurando alguém que conte àqueles que estão presos aquilo que eles têm visto a respeito da glória de Deus. A glória vem e se revela, e fica observando você contar para os outros o que você viu da glória de Deus. Quer ver sobre a glória de Deus? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo... Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Há muito tempo, Hebreus 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos antepassados, por meio dos profetas. Vê? Ele revela a sua voz, Ele revela a sua glória através dos profetas. Ele busca alguém que vai repetir, que vai contar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele mostrou. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Uau! O Filho é o resplendor da glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Escute. Nós estamos vendo Ezequiel diante do trono de Deus, os anjos, a glória de Deus sobre os anjos, o trono de Deus, as rodas. Ei, hoje nós temos uma mais excelente revelação de glória do que o contemplar os anjos. Você tem acesso a Jesus. Você tem acesso a Jesus. É maravilhoso ver os anjos. Eu morro de medo de ver os anjos. Eu já te contei isso. A pastora que tem mais moral com eles e não fica com tanto medo. Mas é maravilhoso, a glória de Deus está sobre eles. Ei, mas tem um lugar. Tem um lugar que conquistou o meu coração. Tem alguém que conquistou os meus olhos, o meu interesse, que está acima, muito acima de todos os anjos, acima de tudo que há na terra, acima de tudo que há nos céus. O nome dele é Jesus. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Quanto mais você tiver interesse em ver Jesus, quando a igreja dele está unida, eu estou sentindo tanta presença dele aqui agora. Ele está no nosso meio, amém? Quanto mais você tiver interesse em ver Jesus na vida de outra pessoa, quanto mais você tiver interesse em ver Jesus nas Escrituras, enquanto mais você tiver interesse em ouvir e aprender a respeito de Jesus, mais perto você está de ter um encontro face a face com Ele. E Ele é maravilhoso, Ele é lindo, amoroso, compassivo. E o encontro com a glória de Deus não é só para aquele dia, é para hoje, é para essa madrugada, é para amanhã cedo, é para amanhã, é para todos os dias. Isso é eternidade, é não sujeição ao tempo. Você pode viver contemplando a glória de Jesus. Você pode viver contemplando a glória de Deus. Sim, tem um preço. O preço é deixar para trás outros deuses. O preço é ser exclusivo dele. Mas quando você aprende quão maravilhoso, quão saboroso é esse preço, você não quer nada além de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora.